Então, meu nome é Larissa Correa, eu sou professora de História da PUC-Rio, então moro lá já no Rio de Janeiro já tem um tempo, já há mais de 10 anos. Mas é filha do Pará? É paraense? Não, eu sou do interior de São Paulo. Ah, é? Sorocaba. Sorocaba, sim. Mas e aí fui trabalhar no Rio de Janeiro e já estou lá já há uns 10 anos. Ah, é? E pesquiso a história da Igreja Católica, desse período dos anos 60, 70, e estudo, agora vai sair meu livro, uma pena que não deu tempo de chegar o livro para eu trazer. Mas é um livro sobre os padres operários. Não sei se o senhor já... Os? Padres operários. Ah, sim. Isso. É muito interessante. Pois é, depois eu vou querer ouvir assim, um pouco do senhor. Que ideias que o senhor tem, assim, memórias, enfim, sobre isso. Mas eu queria começar a saber, então hoje é dia... Fala. Desculpa, é porque eu esqueci o celular e eu tô falando pro Rian pra ele gravar no celular dele. Você tá gravando? Tá, tudo bem. Eu posso começar aqui também. Coloca Quer que eu aí ponha? também, pra gente não perder. Imagina, né? Uma coisa que Não pode perder. Aqui, peraí, um minuto. Foi. Então, hoje é dia 3 de agosto de 2026 e nós estamos aqui, então, reunidos com o Doev para conhecer um pouco mais a sua história. E eu sei que o senhor já deu algumas entrevistas, já conversou bastante com a Flávia, eu até li as conversas, né, as entrevistas que o senhor já deu, algumas. Mas eu queria conversar um pouco mais, assim, para saber mais algumas outras coisas. E queria começar um pouco sobre o início da sua vida religiosa. Então, como foi essa opção pelo seminário, né? De ir para o seminário na Áustria? Como foi esse ambiente na época? Para bem dizer, eu não fui para o seminário, porque na Áustria não tem esse tipo de preparação. A gente faz tudo na universidade. Porque na universidade tem todas as universidades, quase todas tem a faculdade de filosofia, faculdade de teologia, faculdade de medicina, direito e por aí vai, não é? Então a gente, praticamente, eu fiz tudo na Federal. Primeiro ensino médio, também era ginásio federal, e depois na Universidade de Salzburgo. E praticamente a minha entrada na congregação, na vida religiosa, foi no início da faculdade. Mas a gente estava mais ou menos ainda independente. Não era como aqui agora, que tem seminarista, menino. Sim. Bom, hoje também já passou isso, né? Geralmente são... E o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Quando na faculdade? 19. 19. E aí o senhor foi direto para a faculdade de teologia? Primeiro filosofia, eu fiz filosofia. E depois teologia. Ao todo 6 anos de universidade. Só que fiz 2 semestres, fiz filosofia e teologia junto. Foi meio apertado, mas deu para fazer. E como que foi assim, essa decisão de sair da filosofia e se encaminhando para a teologia, até de fato se... Não, eu me decidi. Bom, isso tem toda uma história também. Nas férias, eu sempre fui trabalhar na construção civil. Como um padre operário. Só que era rapaz novo, que nem menino aí. E fui trabalhar, então eu entrei em contato com muitos operários que eu gostei. Inclusive, na minha primeira missa depois, esses operários que nunca pisaram numa igreja, mas foram, porque eu era colega deles. Isso para mim foi muito importante. Eu vi
a situação dos operários daquele tempo e me tornei um deles. Depois fui de novo continuar os estudos, né? Mas isso para mim foi também... Eu tinha várias opções. Queria ser médico, depois professor e por aí vai. Mas no fim eu me decidi a ser padre. Porque pensei que poderia favorecer e trabalhar muito mais em favor dessa classe operária, né? E já que me aceitaram muito bem. E então eu entrei numa congregação e depois me formei em 65, mas no mesmo ano já vim para cá. O senhor foi ordenado, então, em 65, em Salzburgo. Em Salzburgo. E o trabalho na construção civil era também em Salzburgo ou em outros lugares? Não, era na cidade onde nasci. Isso é do lado de cá da Áustria, bem na fronteira com a Suíça, Lago de Constança, perto aí. Lago de Constança, eu conheço, Sim, já fui lá. É próximo. Friedrichshafen. Isso é da Alemanha. Bregenz é da Áustria. Ah, sim. E lá, e esses operários eram de onde? Eram imigrantes? Como era essa relação com os operários de lá? Era da terra. Também tinha uns e outros italianos que vieram mais tarde, mas geralmente eram da terra mesmo. No meu tempo não tinha muito esse tipo de migração. E isso era nos anos 50, meados dos anos 50? Já 50, 60. E essa época também, eu não vou dizer que fiz contato, mas eu me interessei muito pelos padres operários. Era na época de Pio XII, e infelizmente esse Papa depois fechou essa possibilidade que achei muito, entre aspas, errado. Porque era uma maneira de fazer pastoral no meio dos operários. Sim. E ele ficou com medo que iam se tornar marxistas e por aí vai a história, a influência dos operários que se organizaram e sindicato, etc e tal. Não podia se sindicalizar, né? Não se podia sindicalizar. Esse foi o problema, né? Sim. Eu não concordei nunca com isso. Eu achei... Tem até um caso aqui em São Paulo, que me contaram, que tinha um padre operário aqui no Brasil, ele era metalúrgico. Sim. Mas muitos anos atrás. E sofreu um acidente de trabalho. Sim, acho que é o Domingos Barbé. Será que era ele? Acho que sim. E depois, Domingos Barbé, e depois ele faleceu, né? Um acidente de trabalho. E que me contaram, eu estou só repetindo o que me contaram, que os operários, os colegas dele, nem sabiam que era padre. Ele estava no meio desse povo e depois foi enterrado e parece que foi o cardeal que conduziu o sepultamento. E os operários, claro, que estavam lá junto. Sim. E depois se assustaram com o cardeal. E depois descobriram que era padre. Disse, agora, um teria dito, e agora eu entendi que ele era padre, porque ele sabia ouvir a nós tão bem. E estava muito interessado sempre na situação de cada um de nós. E coisa mais linda que se possa dizer de um padre. E nessa época que o senhor trabalhava nas férias, lá na construção civil, que tipo de trabalho que o senhor fazia, o senhor lembra? Sim, claro, ajudar... Mão dali Sim, na massa. Mão de obra mesmo. Mão de obra. Mão na massa. Ajudante de pedreiro. E também eu experimentei alguma coisa, os pedreiros, os que eram mestres, também queriam me ensinar, é claro, também aceitei muito bem. E eles gostavam da presença do senhor lá, assim? Muito. Não achavam estranho? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até hoje, com uns e outros, ainda que são vivos, tenho contato até hoje.
Não, para mim me marcou muito. E aqui no Brasil, o senhor conheceu o padre Jacques Louve? Jacques Louve? É. Não conheci, mas li os livros dele. Não conheci pessoalmente, mas os livros dele li muito bem. Sim. Também tinha os padres de Marcella, né? Marcelli, né? Sim. Uhum. Uau. Jacques Louve, E sobre a relação com a sua congregação? Qual foi a congregação que o senhor... A congregação é Missionários do Sangue de Cristo. Como que, assim, um pouco, assim, a gente que não é tão familiarizado, né, assim, com a história da Igreja Católica, como é que se dá essa opção por uma ordem religiosa específica? Tinha uma identidade, assim... Por exemplo, eu sei que muitos padres operários franceses iam para a ordem... esqueci... Filhos da Caridade, Filles de Charité. Então, como é que se dava, assim, ou os dominicanos, ou agustinianos, como é que se dava, assim, essa escolha? Não, para mim foi assim, um tio meu era padre, irmão da minha mãe, e quando ele descobriu que eu ia ser padre, eu fiz opção jesuíta, ou padre diocesano, etc. Eu disse, rapaz, já que você quer ser padre, também com nossa congregação. Isso foi mais ou menos o ponto de partida. Aí tive que fazer noviciado. Noviciado significa 1 ano, assim, que a gente vai descobrir assim, isso mesmo é minha vocação ou não é. Então, quer dizer, não tinha obrigação de ficar, se não agradasse, poderia cair fora logo. E isso fiz no Principado de Liechtenstein, é aquele paísinho entre a Áustria e a Suíça, 154 quilômetros quadrados. Ninguém conhece. Mas tem um príncipe ainda. Ainda tem um príncipe. E fiz lá. E depois, de fato, fui para a universidade, né? Mas eu fiz o noviciado lá. E tinha já ali, nessa opção, por essa congregação, uma ideia de que eles eram mais progressistas ou mais vinculados ao povo? Assim, tinha uma identidade, assim? A identidade que desde o início, eu fiquei pensando no Brasil. Ah, o senhor já tinha essa ideia? Sim, porque o tio morava aqui. Ele chegou, eram 2 tios que chegaram em 1934, aqui no Xingu. Uau! Como é o nome deles, não é? O nome deles? Eurico e Guilherme. O Eurico era padre, posteriormente foi bispo. E o Guilherme era, hoje iríamos dizer, voluntário, que fez o compromisso de 5 anos, né? Então, 34 até 39. Só que não podia mais voltar para a Áustria, 39. Estourou a guerra. Sim. Aí foi, Deus me acude, mas não teve jeito. Então ele saiu daqui, foi para o Rio, passou lá pouco tempo, depois foi para o Sul. E no Sul ele casou, formou família, por isso tenho parentes diretos, primos legítimos, teve 12 filhos, né? Então já sabe, agora está tudo espalhado lá no Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo também tem um, e por aí vem. Né? Então, e esse tio, quando era menino, ele de vez em quando ele escreveu cartas daqui do Xingu. E a carta naquele tempo era um documento, né, que hoje não é mais isso, hoje tem celular, esse tipo de coisa. Sim. Mas ele descrevia aqui a situação daqui e falou muito dos povos indígenas, Kayapó. Fato é que com 8 anos já sabia que existiam os Kayapó. Então era meu imaginário. Imaginação. Foi depois no ensino médio lá são 8 anos, né? Então aí esqueci mais, e só no final do ensino médio. Então quando fiz o exame de maturidade, a gente chama, e seria correspondência ao vestibular. Né? Daí eu queria me decidir, né?
Mas o imaginário era, eu não tinha ideia do Xingu, mas em todo caso, através das cartas que depois, se ele escreveu para uma tia ou para um tio, essa carta circulava lá em todo o parentesco, né? Uau. Então a mãe era irmão da minha mãe, né? Ela então sempre leu as cartas para nós, meninos e meninas, né? E assim a gente ficou. E quando o senhor chegou na congregação, completou o noviciado e aí o senhor podia, né, enfim, viajar, como é que foi? Teve que negociar com a congregação? Porque eles também deviam ter planos para o senhor, não? Não, depois da universidade, no final, eu fui ordenado padre lá, na Catedral de Salzburgo, e aí me decidi de vir aqui, de vir para o Xingu. Mas era o senhor que podia decidir ou a congregação? A decisão foi minha. Ah. E eu fui com o chefe, com o provincial, e eu disse, olha, eu queria viver na minha vida de padre no Brasil, no Xingu. E ele disse, pode ir, curto e grosso. Eu acho que nossa gente nova tem que ir para lá onde é mais necessário. Isso já era o concílio, né? Já estava acontecendo o concílio. Não. Espera aí, claro. O sim. concílio já estava passando. Então tinha um espírito também, né? Do concílio, claro, também, né? Sim, sem dúvida. E depois eu fui ordenado padre em julho, em 25 de novembro já estive em Belém. Em 21 de dezembro aqui em Altamira, do mesmo ano. E só antes da gente chegar assim nessa fase que o senhor já chegou no Brasil, tinha um pouco essa que o senhor está falando, né, da ideia de conhecer o Brasil, tinha esse imaginário todo, e tinha também a sua espiritualidade, né, O senhor sentiu, assim, esse chamado de Deus, assim? Como é que o senhor aceitou essa missão, assim? Sem dúvida. Para mim também era, por assim dizer, a vocação de dedicar a minha vida como padre ao povo daqui. Naquele tempo era, de modo especial, os povos indígenas, que de fato tinha outra minha historinha que, quando eu cheguei em Belém e comecei a entender o português, eu tinha 2 homens, Deus os tenha, eles disseram que, eu perguntei um deles, porque era daqui, e como vamos Caiapó? Então ele respondeu, olha, padre, você vai para o Xingu não para tratar de índio, você vai se dedicar aos pobres e não aos índios, porque se Deus quiser, em 20 anos não existe mais nenhum deles. Isso para mim foi uma ducha de água gelada. Eu disse, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, no fundo, eu pensei, no que depende de mim, eu vou lutar pela sobrevivência física e cultural desses povos. E, de fato, eu fui 17 anos, fui depois, já como bispo, fui presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, em nível nacional. Aí conheci a causa indígena de cabo a rabo do Chuí ao Oiapoque, né? Isso para mim, quer dizer, essa minha vida a favor dos povos indígenas se concretizou depois, sem a minha opção. Opção tinha, mas eu não podia dizer, olha, eu vou trabalhar aqui. Eu fui eleito presidente do CIMI, né? em 4 períodos, quer dizer, 2 períodos, depois em interstício, depois mais uma vez 2 períodos, depois morreu o outro presidente, eu tive que assumir, então foi 17 anos. Por isso conheço a causa indígena muito bem. Hoje talvez não estou tão atualizado como naquele tempo, mas em todo caso.
E o senhor veio quase que então numa contramissão, né? Porque não podia, quer dizer, se aquele era o objetivo, o senhor veio com o objetivo de proteger sim. os indígenas. Sim. E como é que foi esse aprendizado? Foi muito duro? O senhor, eu acho que o senhor, lendo as entrevistas anteriores, eu sei que o senhor aprendeu rápido, né, o português. O português foi rápido. Dentro de um mês já fiz a primeira homilia, o primeiro sermão. Dentro de um mês. Mas uma coisa é a gente aprender o português, e outra é aprender, assim, os locais, como os locais falam. O senhor, como é que ficou? Não, imagino que dava muito estranhamento também, o senhor chega aqui muito branco, muito com sotaque. Sim, claro. Tinha desconfiança da população com o senhor? Não? Não. Aqui, o que posso dizer aqui, eu fui aceito, nunca em minha vida senti que alguém ficasse assim, pensando que esse cara que vem fazer aqui, não é? E aqui em Altamira, a maioria nem, não chegou, a maioria nem sabe onde nasci. Eu sinto isso, que me aceitaram como um deles. Quando eu passei um tempo fora por causa da saúde, e quando voltei, diziam, seu lugar é aqui. A última vez que estive na Europa, eu quase não aguentei mais. Eu queria voltar logo. Depois, eu estou há 61 anos aqui, não é? Então é lógico que a minha vida está muito ligada à situação aqui. Depois também, claro que aprendi o português, mas não é só a língua, tem que aprender também do jeito como o povo pensa, como vive, como ama, como se relaciona. Uhum. Isso é uma aprendizagem. Tem que... Primeiro, você não vem aqui para ensinar. Os primeiros tempos, pelo menos, é de aprendizagem. E a aprendizagem, às vezes, dura, porque você tem que mudar sua visão em muita coisa. Você tem que tentar pensar do jeito como o povo está pensando, né? E claro que tem a diferença, né? E às vezes o senhor se frustrava com isso? Tipo, tinha uma ideia, assim, de que ia evangelizar ou de que ia organizar um pouco a população e isso não acontecia? Quando é que o senhor desanimava às vezes ou se animava também com as coisas? Desanimava. Eu senti que tinha que aprender mais isso. Agora, isso era um processo, né? Mas eu tive a sorte que, quando cheguei aqui em 65, já em 66, entrei aqui no colégio. No colégio, eu lecionei, lá tinha naquele tempo tal de pedagógico, né? Então nós formamos praticamente todas as professores de ensino fundamental daqui de Altamira e de municípios circunvizinhos. E então eu tive a sorte, durante 15 anos, de ter um contato direto com a juventude. Direto, assim, porque todos os dias uma coisa é você ajudar a ser professor, e outra coisa é reunir a juventude uma vez por semana, no sábado, encontro de jovens. Mas era um contato direto, todos os dias praticamente. Isso também me ajudou muito. E eu também pedi, naquele tempo, olha gente, eu disse para os jovens, olha gente, quando eu digo alguma coisa errada, que não corresponde então por favor me orienta. Porque geralmente o povo tem não quer dizer que está errado. Acha que é uma ofensa, não sei o quê. Sim. Eu pedi, também inclusive, se eu pronunciasse uma palavra errada, por favor me corrijam. Primeiro não aconteceu, mas de repente... Conversaram. Eu me lembro, em 66 ou 67, a palavra maior, né? Eu me lembro uma sala de aula,
Eu disse maior. Né? E uma menina disse, padre, não é maior, é maior. Porque maior é aquilo que as meninas vestem quando vão para a praia. Desse jeito foi, não é? Então isso foi, quer dizer, é uma coisa muito... Eu me lembro disso com muita gratidão e alegria, porque foi um intercâmbio muito favorável, assim. E eu me tornei um deles, ou delas. Você se sentia parte, Sim, né? Claro. E depois peguei a primeira malária, também foi em sala de aula que de repente comecei. Eu nunca me esqueço, quando viram isso, em sala de aula todo mundo gritava malária. Eu fui para casa e deitar na cama desse jeito depois, com 3 cobertores em cima e ainda com frio tremendo. Né? Malária não é brincadeira, né? Isso foi nos anos 60, peguei 3 ou 4 malárias. E como era o perfil desses jovens? Eles tinham indígenas, tinham... quem eles eram? Eram locais, filhos de trabalhadores? Quem que era essa juventude? Bom, naquele tempo Altamira era pequena, talvez tinha 8.000 habitantes, né? Mas era da cidade mesmo, do pessoal era pescador, ou operário, trabalhador, ou funcionário do município, por aí vai. E também tinha os jovens que vieram do interior, que acharam uma família aqui, que pudesse, durante a época das aulas, poderiam se hospedar e fazer parte daquela família. Então foi mais ou menos assim. Os indígenas não frequentavam, né? Não tinha... Aqui naquele tempo, a gente poderia dizer, não existia uma pessoa que não tinha traços indígenas ou negras, né? Depende, quando era moreninha ou até negra, né? Então a ascendência como é africana, né? E a ascendência indígena tinha praticamente todo mundo tinha sanguíneo. Agora, com os indígenas naquele tempo, aqui em Altamira, a coisa não era muito amistosa, não. Então, não tinha uma relação, assim, com comunidades indígenas não. No cotidiano? Eles vieram aqui, os índios. Quando passaram, saíam da aldeia, vieram aqui em casa. E isso muita gente estranhou. Porque eles souberam do senhor, que eles teriam uma abertura com o senhor? Não, a ideia que se tinha é que o índio é feroz, é traiçoeiro. Eu me lembro muito bem, quando uma vez tinha o Cupatoa, que era um caiapó, um cacique, estava aqui, me perguntaram, o senhor não tem medo, não? E fui para a aldeia, quando fui para a aldeia e contei, o senhor não tem medo deles? Eu respondi, eu tenho medo dos brancos ao redor. Porque naquele tempo já era a disputa da terra, né? Entraram lá na terra sagrada dos povos indígenas, então tinha a disputa ali. O senhor fala caiapó também? Falo. Não tanto quanto português, mas tive que aprender. Aliás, tinha um índio, um caiapó, já é falecido, ele me ensinou. Ele, de vez em quando, passava aqui na cidade e ele me ensinou. Mandou Jangamê, Mame Biboquequim, é toda uma linguagem. Um som. É. Que incrível. E tinha, nesse contato com os jovens, tinha uma militância aqui da JOC, da JUC, das juventudes católicas? Sim, tinha. Tinha? Mas não era nos moldes da JOC, nos moldes. Agora a gente não chamava de JOC, isso para a turma daqui ainda. Eu era do tempo que era ajudante de pedreiro, era da JOC, claro, nós fundamos a JOC na aldeia onde nasci.
eu fui o cofundador, né? Isso também é outra história muito, muito importante. Depois, infelizmente, hoje não tem mais Sim. esse tipo de... Não sei, também hoje não é tão fácil reunir a juventude, ter esses encontros. Parece-me aqui também, ou em outro canto, certamente também, cada jovem tem sua vida, mas o relacionamento de grupo, esse tipo de coisa, acho que... E o senhor, quando veio para cá, para o Brasil, o senhor era uma espécie, atuava como uma espécie de ponte entre a Jockey Internacional e aqui, o Xingu? Não, o contato naquele tempo com o exterior era mínimo. Nem por cartas? Não, difícil. Carta custou 15 dias, 3 semanas para chegar lá, e depois, aí não dá para ter um contato assim, direto, né? Como a gente tem hoje, né? Mas naquele tempo, a minha mãe escreveu uma vez, 2 vezes por mês. Mas a carta, se ele escreveu hoje, vai chegar daqui a 20 dias, até chegar aqui em Altamira. E depois eu escrevi, respondi, ou escrevi uma carta para chegar lá, então já passou 1 mês e meio, né? Então era desse jeito, telefone não existia, não tinha nada disso. O senhor tem essas cartas? O senhor guardou essas cartas? Eu tenho que caçar, tenho, tamanho ainda tenho que... gente. Mas era em alemão, claro. Mas hoje em dia... Hoje em dia é fácil, as traduções melhoraram. Eu tenho guardado, mas eu agora não sei no momento, eu podia pegar aqui Uau! Então, não tinha tanto essa militância organizada católica, né, aqui no Xingu? Sim, nós fizemos, então, uma vivência amiga, a gente chamava. Isso era também, mas para as festinhas e a juventude quer fazer festa, claro. Pode imaginar, nos primeiros anos de batina ainda. E quando era uma festa, tinha uma mesa para os padres. Depois nós tiramos esse negócio de batina e andamos do jeito como estou hoje. Sim. E nunca mais teve uma mesa para os padres. Nunca mais. O padre podia sentar junto com os jovens, onde quer que seja. Numa mesa aí, vem cá, não sei o que, mas senta aqui. Comiam juntos? Sim, sim. É importante, né, esse ritual, né, da comida, né, sim, de comer sim. juntos, de compartilhar a comida, sim, né? Sim, sim. E fora os jovens, quem assistia suas missas? Assim, mais mulheres, ou mais operários, peões, como é que era, assim? Quem que era o público das suas missas? Das missas? Aqui em Altamira ou no Xingu, geralmente é uma representação de toda a sociedade. Operário do lado do médico. Todo mundo vinha. Todo mundo. Mas não tinha alguma coisa assim, esse padre é comunista, não vamos assistir, não vamos na missa dele? Tinha alguma coisa assim? Padre é padre. Naquele tempo eu não senti nunca uma coisa dessa. Na época dos militares, alguém me ensinou ou advertia que eu deveria ter cuidado nos sermões, porque eu poderia entrar numa situação delicada. Mas depois eu sabia que não ia mais sair daqui. Eu me naturalizei brasileiro, já 70, não sei, nos anos 70. E uma única vez me perguntaram, e foi um general que veio aqui, um comandante do militar, estava sentado do meu lado, disse, qual a sua nacionalidade? Ele me perguntando. Eu disse, brasileiro, graças a Deus, porque já estava naturalizado. Geralmente dizia brasileiro nascido na Áustria, não é? Mas para ele não disse isso, não.
E o senhor teve alguma dificuldade para se naturalizar? Eu pergunto porque, assim, eu sei que nesse período da ditadura, muitos padres estrangeiros foram expulsos, né? Ou foram ameaçados de banimento. Sim. E o senhor conseguiu driblar um pouco essa... Eu posso dizer que driblei. Porque eu era professor, então me lembro bem, na entrevista com o militar, qual a sua profissão? Eu disse, professor. Mas é verdade. Não precisava dizer que também era padre. Mas depois tinha umas perguntas, aí me lembro, quais os livros que o senhor gosta de ler? Eu disse, bom, eu nasci na Áustria, me interessa muito as biografias de Mozart, Beethoven, Haydn, dos compositores. Eu estou muito ligado à música clássica e por aí vem. Bom, não podia dizer nada, né? E depois, o senhor é casado? Não, senhor. Tem filhos? Não, senhor. Com quem vive? Com os outros. Mas não fiz outra pergunta. Mas pode ser que depois eu me lembrei, eu tinha uma época que me convidaram muito para o Rotary Club, quando foi criado aqui. Então eu tinha o broche do Rotary aqui. Pode ser que ele também era. Aí naturalmente não. Fato é que assinou e eu me naturalizei na época dos militares. Isso foi muito bom, né? Porque o senhor eles não tinham como te coagir, vamos dizer, com essa estratégia de banimento, né? De ameaçar a expulsão. Aliás, aqui, quando começou a Transamazônica, também se criou o quartel militar, mas nós, não apenas eu, nós nunca tivemos problema. Que geralmente o comandante, não todos, mas geralmente vieram e se apresentaram. Ou eram católicos, participaram da missa, a gente sabia. Eu celebrei numa comunidade aí, de repente apareceu, a gente vê, são militares, mesmo que não esteja fardado, né? Depois ele me cumprimentou, perguntou, etc e tal, mas muito na base de mútuo respeito, de consideração. Não tivemos problema, não. Isso, mas o senhor sabia que estava sendo monitorado ou depois o senhor descobriu depois? Não, isso me falaram. Falaram? O senhor sabia que naquele tempo tinha gente na igreja, naturalmente não paisão, não é então. Que iam lá e falavam, faziam um relato da tua missa. Eu falei, sempre de acordo com o evangelho do domingo, e sempre fiz comparação, quer dizer, fiz ligação com a realidade que nós vivemos aqui. Naquele tempo eu falei que pobre não nasce pobre, pobre é feito. Né? Alguém leva a culpa pela pobreza generalizada. Mas desse jeito ninguém poderia dizer que não era isso mesmo, né? E as mulheres? As mulheres eram os que mais... quando o senhor... Porque aí o senhor está me contando, né? 65, então a gente está falando ali do concílio, do final, né? Do Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI, e daí já essa ideia da formação das comunidades eclesiais de base. Sim. Nós fizemos isso. Né? A nossa ação pastoral, quando eu era bispo, era baseada nas comunidades eclesiais de base, que existem em parte, existem até hoje ao longo da Transamazônica. Ainda é possível? Sim, tem vestígios? Não, vestígios não, são comunidades que nasceram naquele tempo como comunidades eclesiais de base e se formaram até hoje, funcionam. E quando é que o senhor começou a se ver, assim, as ideias da teologia da libertação começaram, assim, que o senhor começou a ter contato? Como é que foi, assim, o senhor se definiu um padre, assim, da ideologia, da teologia da libertação? Acho que todo mundo sabia que era adepto.
adepto à teologia da libertação. Eu nunca fui contra, pelo contrário. E como é que essas ideias foram chegando, assim? Como é que isso foi? Bom, isso também através dos estudos e de encontros que a gente tinha. Eu participei, como bispo novo, participei de encontros até em Itaici. Eu me lembro de todos os bispos daquele tempo que eram assim, era o Dom Arns e essa turma toda, Dom Fragoso. Sim. Participaram, então, o Casaldáliga e o Balduino e todo Deus e os termos, todos já passaram. Vocês se encontravam, tinham os encontros dos bispos, pela CNBB? Não era pela CNBB, isso era particular. Era de um grupo de bispos que era mais afinado nessa perspectiva da teologia da libertação. E aí vocês trocavam leituras? Sim, não, convidamos o Gutierrez, por exemplo, várias vezes, Gustavo Gutierrez, depois Leonardo também, sou muito amigo dele até hoje, né? Ele manda toda semana me manda um artigo, que eu estou ligado a ele há muito tempo. E esses dois, também o Libânio, e quem mais era? Esses três eram assim, os protagonistas da Gutierrez. Eu quer dizer, eu participei várias vezes com Gustavo Gutierrez. Li também o livro dele. Mas eram ideias que o senhor já tinha também, né? Assim, certamente eu me identifiquei. Juntava as coisas, né? Me identifiquei. Disse, no Brasil, agora, ou na América Latina, surgiu aquilo que, como jovem, já estava, né, no senhor. Claro que agora era mais sistematizado, mais acessível também a discussão entre a turma. E aí foi o trabalho direcionado para as comunidades eclesiais de base. Sim. E aqui tinha, em Altamira, vocês formaram uma SEB ou eram em outros, pela Transamazônica toda? Sim. Como é que vocês dividiram? Tinha uma divisão de tarefas, assim, de organização das SEBs? Nas SEBs, bom, tem duas possibilidades, né? Uma que o padre começa a juntar o povo, mas tinha casos também que a turma, o povo mesmo, se reuniu e vieram aqui perguntar se não poderia ir lá uma vez para também celebrar uma missa assim. Vocês têm comunidade? Já faz tempo que nós nos reunimos todos os domingos. E assim foi. Em parte existem até hoje. O senhor quer fazer uma pausa para tomar uma água? Podemos seguir? O senhor fala para a gente, se o senhor estiver cansando o senhor de muita pergunta, porque a gente é curioso, né? Depois não, pode continuar. O senhor fala, tá? Fica à vontade. Porque me interessa muito, assim, o papel das mulheres, sabe, nas comunidades. E a gente vê, né, outros relatos também, que as mulheres tinham um papel importante, né, Dom Elton? Não, eu não vou dizer o papel importante, a maior parte das comunidades era e é dirigida, coordenada por mulheres, já naquele tempo. E às vezes também aqui no Baxingu, que andei muito aqui no Baxingu também, às vezes os homens diziam, não, as mulheres geralmente, naquele tempo, eram mais alfabetizadas que os homens. E então, tinha casos aí que os homens diziam que é melhor a dona fulana assumir, porque ela sabe ler e escrever, e professora, ou professora primária, muitas vezes. Não. Elas que abriam as portas da casa, né? Sim. E isso lembra, assim, de algumas mulheres que te marcou, assim, de algumas histórias, assim, que foram marcantes para o senhor, dessas mulheres? Bom, para mim foi a coisa mais normal do mundo, eu chegando numa comunidade, ser recebido pela turma, e quem tomava a frente foi uma mulher, né? Eu digo até hoje, nas comunidades de hoje, eu acho que 2/3 são dirigidas por mulher até hoje.
E na igreja também, quando a gente vê quem participa lá de certos comitês e organizações, as mulheres sempre estão em primeiro lugar. Sempre. Aqui no Xingu sempre foi isso. Eram mais donas de casa, mais operárias, todos os tipos. Pessoal da colônia, tanto faz, né? Era, no Baixo Xingu tinha uma paróquia que me lembro, Curupá, e aí era muito patriarcal ainda, patriarcal. Eu me lembro a comunidade se reuniu quando eu cheguei, então à noite sempre era assim que eles se apresentaram e eu estava sentado aqui num tamborete daqueles e os homens falando na frente, as mulheres atrás. Isso me chamou a atenção, disse. Uma vez eu virei e disse, e vocês, não tem nada para contar? Disse, nós só temos assuntos caseiros. Isso mudou, viu? Também, bom, a gente ajudou um pouco, insistiu. E os homens foram se conformando, assim, foram primeiro pensavam que eles eram os donos da história, mas aos poucos tem casos até engraçados, me lembro, no interior, num rio desses aí embaixo, eu rezei a missa, tudo bem, mas me dei conta que tinha pouca mulher. Aí eu perguntei no final, e cadê as mulheres de vocês? Estão lá na cozinha. Ah, é? Eu disse, então o que poderíamos fazer? Na próxima vez que eu chego aqui, não podemos fazer diferente? Que vocês vão para a cozinha e as mulheres participam? E eu pensei, me esqueci daquilo. Eu pensei fosse o gracejo. Na próxima vez que fui lá, era dito e feito. Tinha pouco homem, eu perguntei, cadê os homens? Estão na cozinha. Sensacional. E depois, era de barco, né? Depois do almoço, eu fui para o barco até a rede e, meu Deus, eu fiquei impressionado, né? Olhando aí da rede, tinha homem até daqui dentro d'água, lavando os tachos e tudo. Disse, meu Deus, também pode. E cozinharam bem. Não pode dizer que não era depois o senhor tinha que comer a comida deles, né? Sim, claro. Não, mas eu não vi diferença nenhuma. Né? Pode ser que tinha uma mão feminina lá também, mas eu só vi que mudou por completo. Olha só. E essas, de novo, né, essas comunidades, as SEBs, essas mulheres, essas pessoas que se organizavam, também estavam distantes das aldeias ou se misturava um pouco? Porque a aldeia é uma coisa, e essas comunidades são mais de ribeirinhos, pessoal da colônia, e depois na Transamazônica, claro, que era praticamente todos os... A Transamazônica foi feita como esqueleto de peixe, né? De 5 em 5 quilômetros tinha uma vicinal ao norte e ao sul, né? Então aí, ao longo dessa situação geográfica, se estabeleceram as comunidades. A aldeia indígena é outra coisa. E as aldeias, eu sempre tive um respeito muito grande. A gente não vai lá para converter, mas respeita a cultura deles e a maneira de viver deles. A gente não nega o batismo, mas não impõe. Isso mudou também depois do concílio. Não é maneira de tratar os povos indígenas, não nega. Se eles pedem, tem desses em aldeias que não são católicas, ou têm ainda sua religiosidade, sua cultura do tempo de Antônio, né?
Mas tem desses aí que já tiveram contato e já o avô, bisavô já teve contato e pede o batismo, né? Aí tem uma dificuldade com os chamados crentes, né? Isso, porque eles impõem. Então, nessa época já tinha... Sim. E para mim até hoje é grave, né? Porque dividiu as aldeias, né? Tem desse aí que então aderem ao modo de ser, né? Até imagine eu ir de camisa e gravata, né? Para cortar os cabelos e não podia. Tem o varicocó, por exemplo, o cachimbo deles faz parte do encontro quando os homens estão lá no Ngobe, no centro da praça de uma aldeia, né? Eles fumam agora proibiram, não pode fumar, etc e tal, e naturalmente não fui mais lá. Então, assim, e aí, bom, tem outros pastores que já não entram nessa, eu não vou dizer que é geral, mas tinha casos aqui que... Devia ser difícil para o senhor, tantas adaptações, né? Sim. O senhor como estrangeiro, se adaptar ao Brasil, aos costumes locais, e aí ter essa relação com os ribeirinhos, trabalhadores, e depois também essa adaptação, essa relação com as aldeias indígenas. É difícil, o senhor tem exige, né, uma capacidade de adaptação mesmo, sim, de saber sim. lidar com Sem muitas dúvida. diferenças, né? Sem dúvida. A gente vai levar a turma e ela também para conhecer as ruínas da Pacau. Pacau? Sim. Isso é outro. O senhor esteve lá também bastante, né? O Pacau foi preso. Essa é toda uma história. E a polícia militar me prendeu lá. Numa negociação coletiva? Não, a história foi assim, não é? Tinha os canavieiros, naquele tempo foram obrigados a plantar cana. Não é nada ruim, mas em todo caso. Só que a fábrica, a usina de açúcar não pagou. E durante 9 meses não receberam o dinheiro da safra que foi entregue. E claro, eu andei em todas as comunidades de Medicilândia agora. E eu vi a situação. Horrível. Claro que trabalharam o ano inteiro, depois não tem... Tem mulher que vendia até a máquina de costura, porque faltava grana, né? E esse tipo de coisa. E aí o povo decidiu de fechar a estrada. Eles me vieram avisar aqui. Aí, claro, que disse, vou lá. E fui lá, e várias vezes, até uma vez rezamos missa, passei uma noite lá, na ponte, que fecharam. O senhor ficou lá junto, na vigília da... Sim, sim. E depois veio a ordem de abrir a estrada. E a polícia vinha. Eu peguei uma febre e fiquei aqui numa rede, me vieram avisar, uma advogada me avisou, disse, olha, a polícia está chegando. Aí a febre passou. Eu disse, peguei um rapaz e disse, olha, me leve para lá. Eu fui lá, claro que vi o povo lá, primeiro dizendo que vão abrir a estrada porque o dinheiro vai chegar, mas depois eu soube que não é nada disso. Aí eu me lembro, de repente escutei a polícia chegar, não é? Era armado até os dentes, dos 2 lados. Nós estávamos encurralados, né?
Eu estava lá no meio, de repente a turma toda sentou no chão. Aí, o que eu vou fazer? Tem duas opções. Ir lá, dizer isso eu não faço, ou sentar também. Eu sentei. Achei melhor. E naturalmente a polícia depois começou a jogar bombas de gás lacrimogêneo e foi meio horrível. Mulheres gritaram, queremos paz, e os homens gritaram, queremos justiça, e por aí foi aquele negócio. E depois tinha um médico aí, logo na frente, e ele era um franzino aí, de repente ele caiu, desmaiou, o negócio da fumaça, né, como é, das bombas de gás lacrimogêneo. E aí queria ajudar, aí pegar um policial me pegou aqui na camisa e me jogou no chão, me maltratou por trás, depois esteja preso, não é? Me levaram lá para um ônibus e fiquei lá dentro. Era não sei tanto tempo, mas em todo caso depois me soltaram porque o povo começou a gritar. Sim. O povo gritou, larga ele, solta ele, ele é nosso bispo, não sei o quê. Nós disseram que é um bispo, é nosso. Para mim foi que nenhuma sagração episcopal renovada. Sim. E depois não sabia, não tinha mais outra coisa que fazer. Depois peguei o major e disse, isso é uma covardia que vocês fizeram, nem respeitado nem mulher grávida que está aqui, criança, fazendo um negócio desses aí, absurdo. Aí ele me deu voz de prisão de novo, porque eu chamei de covarde. É uma covardia, disse, fazer isso com... Olha aí essas senhoras. Aí pensei, depois, mas a turma gritou tanto que depois ele me pegou e caiu em cima, me pegaram. E depois... Nossa. Isso foi o Pacau. E essa greve foi uma... Bom, essa greve, né, esse conflito chamaram todo... Chamaram de greve, mas no fundo eu bloqueio do... E isso foi em 83, 1983, 1º certo? De junho, 83. Então, a gente, eu e a Flávia, a gente estava até conversando sobre isso, né, que em tese o Brasil estava num processo de redemocratização. Sim, sim. Mas tinha ainda esse medo de sofrer torturas, o senhor tinha esse medo dessa repressão, igual no período Médici, por exemplo? Sim. Tinha isso? Porque depois prenderam também o Chico, éramos nós dois, né? O Chico era presidente do sindicato, e éramos nós dois que ficávamos presos, né? E ele começou a chorar lá dentro do ônibus, depois ele disse, eu nunca fui preso, eu só tenho ficha no dentista, e agora estou fechado na polícia e por aí vai. Eu disse, Chico, olha, nós não fomos presos porque assaltamos um banco ou fizemos qualquer ação criminosa. Nós estamos presos aqui porque queríamos ajudar esse povo, né? Então não precisa chorar, não é? Então, mas no fundo era essa ideia, e o povo começou a gritar porque pensava que de fato não íamos ser levados, né? Que não aconteceu. Eu só sei que muito tempo, não tanto tempo depois, eu viajei para Brasília, e na volta, na final da VASP, que existia naquele tempo, estava lotada, só tinha um lugar do meu lado que estava livre. E aí achei bom, coloquei o meu livro aqui, etc. Só que depois entrou, sabe quem? O governador do estado, o Jader Barbalho. Ah, Jader Barbalho. Não, eu achei que era o Passarinho. Não, o Jader Barbalho. Passarinho é outra história. O Jader Barbalho.
Então certamente vai sentar no meu lado. Claro, não tinha mais outro lugar. Aí olhei assim para ele, ele olhou para mim e disse: "O senhor me conhece?" Eu disse: "Sim, muito." Eu disse... Aí depois ele começou a contar a história que ele teve que dar ordem para desobstruir a estrada, porque veio do governo, se não o fizesse, ia ter uma intervenção federal. Ele disse. Bom, eu não sei se é verdade ou não, mas também não questionei, não. Mas só foi, para mim, eu achei graça, né? Que voo desagradável, né? Mas antes do clímax da tensão da Pacal, que foi ali o bloqueio da estrada, eu estava vendo que teve outros conflitos, né? Até a tentativa de destruir a igreja, depredaram a igreja. Sim, isso foi antevéspera de Natal. Foi. Sim. Foi numa comunidade do interior. Eu estive em Porto de Monza. Pois é, e aí eu estava vi também que tinha algumas associações, tanto de trabalhadores como de proprietários também. E aí eu estava vendo que tinha um conflito entre essas associações e algumas articulações do governo. Onde é que eu vi isso? Né? Eu vi nos documentos da CNI. Então, alguns relatórios, que eram aquelas pessoas que observavam, né? Eu acabei localizando isso nesses relatórios. Né? Então, eu fiquei pensando um pouco também sobre como é que, não necessariamente a repressão, mas como a tentativa de manter uma ordem após a ditadura, né, com a abertura, com a necessidade de manter o controle dessa população, como é que ela se estruturava e como às vezes, ou se é uma coincidência ou não, essa ordem acabava se vendo ameaçada pela igreja, porque destruir a igreja de madeira, né, às vezes sequestrar os trabalhadores, ameaçar as pessoas que estavam ali construindo a igreja com as próprias mãos. Eu fiquei até pensando em algumas coisas da literatura, né? Não sei se o senhor já leu o Torturado. Eu fiquei imaginando como é que essas populações rurais elas se organizavam em diálogo, assim. Bom, eu acho que se não tivesse havido as comunidades eclesiais de base, não teria, porque eles também tiveram muitas reuniões intercomunitárias, não apenas a comunidade. Tinha assembleias, depois se sindicalizaram, e foi uma época que estou dizendo que fé e política, ou fé e vida, estavam bem ligados, né? Porque a gente não entendia a fé simplesmente de fazer algumas orações, mas a fé significa também a defesa dos legítimos direitos de um povo que praticamente foi durante tanto tempo e continuava sendo massacrada de certa maneira. Então isso para mim, eu conheço até esse caso quando derrubaram a igreja. Era uma família, de fato, que eles tinham vários filhos, e eles vieram uma vez aqui e começaram a se queixar que a igreja estava se metendo em política, e era marxista, e era comunista, não sei o quê. A única vez que eu ouvi uma queixa dessas foi daí. E logo depois, eu me lembro, logo depois aconteceu, né? Ficaram muito... Mas a gente tem que... As comunidades foram assim, entre si também tiveram muitos contatos. E o senhor falou da fé, né?
fiquei pensando aqui, que naquela época, tantas coisas interessantes que o senhor trouxe, né? Assim, os homens pediam justiça, as mulheres pediam paz. E eu fico imaginando um pouco como é que isso vai se construindo um sentido de justiça social, né? E eu acho que passar pela fé é um componente importante, né? Sim, dessa sem noção dúvida. de justiça, né? Sim, lógico. Não, exatamente. Por isso, fé e vida significa também não apenas a justiça final, a justiça também na Terra agora, né? Agora, e não apenas para o futuro, quando todo mundo Deus, já morreu. Sim. Então, e o senhor explicava isso para as pessoas? Sim, lógico. A gente falava. A gente não instigava, não dizendo, olha, vocês devem fazer isso, aquilo, nunca fiz isso, e os padres também, que eu saiba. Mas a gente apoiou quando a decisão veio. Mas quando as pessoas queriam lutar pelos direitos dela, via sindicatos, ou às vezes precisava de um documento, a igreja orientava, eles conseguiam ter uma orientação assim, de cidadania, assim? Claro. Vocês ajudavam com isso? Sim, eu escrevia também, às vezes. Escrevia o que tipo de... Não, eu digo, quando precisava fazer uma declaração ou qualquer coisa do gênero, a gente ajudava, né? Porque para escolher os termos exatos, né? Isso não significa que agora a declaração era do padre, mas ajudava também para formular as coisas, né? Interessante. E, bom, aí a igreja atuava, podia também ter essa atuação, esse intermediário, fazer, né, esse papel intermediário, né, de como acessar a justiça ou atingir ou alcançar a cidadania, né? Isso é a base da teologia da libertação também, claro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A teologia da libertação nas alturas, é no chão concreto onde a gente vive e se preocupa também com o bem-estar do povo. Também partindo da dignidade humana, e só é possível defender a dignidade humana se você defende os direitos humanos, justiça e liberdade, e direito a comida e alimentação e tudo, todos esses direitos da pessoa humana. Também respeito da mulher, isso não é tão velho, não é? Porque a mulher antigamente, eu me lembro aqui, tinha casos, né, a mulher era em segundo plano, né, quem mandava. Isso custou muito, né, defender a igualdade do gênero, né. E naquela época, nos anos 60, 70, enfim, em meio à teologia da libertação, também vinham as ideias do terceiro mundo, né? Todo o movimento do terceiro mundo. O senhor participava dessas discussões, por exemplo, dos sacerdotes do terceiro mundo? Tinha encontros entre os bispos também para discutir esse movimento? Eu tenho a impressão que os sacerdotes do terceiro mundo foi mais na Argentina, né? Mas vocês discutiam um pouco, assim, o que era ser um país terceiro-mundista ou um movimento terceiro-mundista? Não, isso... Não. No Brasil, acho que não tem... Eu não me lembro que... Via Dom Helder, isso... Não, Dom Helder, claro que eu conheci Dom Helder, né? Participava, então tem vários outros bispos, não apenas o Helder, né? Mas tinha esses encontros entre os bispos, que eu ainda participei também, né? Mas não é nesse sentido, eu acho que isso era mais Argentina. Interessante. Nós tínhamos reuniões, várias, participei exatamente em Itaici, né? Também lá tinha a Assembleia dos Bispos, tinha lá naquele tempo, mas fora da Assembleia tinha encontros nossos, né? Poderia dizer nossos, no sentido. E aí, assim, na época que o senhor estava à frente do CIMI, também era muita coisa, né? O senhor trabalhava demais, né? Porque ainda tinha toda essa sua atuação.
E tinha, assim, imagino que isso tinha conflitos também, né? Tinham tensões ali entre as lideranças indígenas, né, que estavam ali também se forjando, né, no movimento indígena, e tinha o papel da igreja, né? Como é que o senhor percebia ou lidava com essas tensões, assim? Então, era a época também da Assembleia Nacional Constituinte, 87. Sim. Aí a gente meteu o bico mesmo, porque a defesa dos direitos indígenas dentro da Constituição. Eu me lembro, e até teve depois o jornal Estado de São Paulo publicou durante, acho que 5 dias, em agosto, acho que foi 87, matérias contra o CIMI, e muito fortes. Quer dizer, uma maneira de acusações e foi difícil. Naquele tempo, eu me lembro quem mesmo ajudou muito foi Dom Luciano Mendes de Almeida, que era secretário da CNBB e depois presidente da CNBB. Eu me lembro, ele me disse uma vez: Erwin, eu vou lhe dizer uma coisa, tem 8 bem-aventuranças, 7 delas você pode viver sozinho, por conta própria, mas uma delas precisa os outros. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Precisa ter alguém que persegue, senão não tem essa bem-aventurança. Ele me explicou. Deus o tem em bom lugar. Era um santo. Era do Rio, ele. Luciano Mendes de Almeida. Sim. Pedro. E depois, já nos anos 80, então, tinha toda a atuação já do PT, já tinha aqui uma sede do PT. PT existia logo no início. Desde o início. E no início, o PT, a gente tem que dizer a bem da verdade, né? Comunidades inteiras eram petistas, né? Isso depois mudou. Isso foi naquele como se diz, nos primeiros tempos, aquele fervor ainda que existia. Depois também não era tudo que era bom que o PT defendia, né? Então se criou também. Eu não me meti nunca, quer dizer, eu não queria ser considerado que assumisse a liderança partidária. Isso é direito de qualquer cidadão. A gente lutou muito para não desrespeitar os outros, porque isso não ajuda a nada, né? E esse negócio de bairrismo partidário é um absurdo e é contra todo tipo de brasilidade que mereça o nome, né? Mas tinha no interior muito mais do que na cidade. Altamira nunca era assim um foco mesmo, onde aqui também nunca ganhou, né? E o senhor acompanhava as atividades do PT? Sim, claro, a gente acompanhava. E CUT, a CUT vinha? CUT não. Sim. Bom, sim? E só voltar assim, se a gente, não sei se vocês querem. Eu acho que nesse ponto, talvez pensar o MST, porque talvez... É verdade, mas o MST E também, eu acho que também tem outra questão do Linhão e os conflitos do Linhão. Fernando Henrique veio aqui fazer a abertura do Linhão, teve muita controvérsia, né? Eu acho que bem ou mal o Linhão também foi uma certa... deu uma estabilidade para a região, você pensar a possibilidade de se abrir um mercado, né? Sim. Verdade. Me lembro quando ele veio, Fernando Henrique. Bom, o Linhão, graças a Deus, trouxe também a energia para nós, né? De certa maneira, a gente estava muito mais ligado, então, ao mundo de fora, porque sem energia, não é? A gente não tinha acesso a tudo, não é? E depois o povo também merece, né?
Sim, acho que teve um impacto, teve um impacto enorme na cidade. Né? Mas o senhor lembra de uma associação entre o MST e a atuação nas áreas das... Qual é o nome? Tem como era a Medicilândia, né, que fazia essas comunidades rurais, né, que era Agrópolis. Mas o senhor lembra da atuação do MST nessas áreas, não? Não. Era a organização realmente do povo ali. E, bom, não sei se o Rian quer fazer uma pergunta. Só eu tenho que agora... A gente sabe bastante na hora, mais meio-dia. Só para a gente encerrar, como é que o senhor acompanhou agora essa nova encíclica? Do novo Papa? Não sei o que lhe dizer. Eu acho que o Papa está se revelando aos poucos. Para mim ainda é, de certa maneira, uma incógnita. O Francisco foi muito mais, claro, a gente sabia logo que tipo que ele era, né? Mas esse também, tem lances muito interessantes, muito, muito bom, mas eu queria que entrasse mais no chão concreto, né? Porque é muito bonito quando escreve essas coisas, né? Mas a relação com o dia a dia do povo simples e humilde, de que se fala também da pobreza, da miséria, que tem tanta, hoje em dia, questão da migração. No Brasil talvez não se sinta tanto, mas na Europa é um caso sério, né? Então, como tratar o que vem de fora? Isso... O senhor acha que ao destacar a questão da inteligência artificial foi uma estratégia de deixar esses temas mais quentes, mais sensíveis, vamos dizer, de fora? Como que é? O senhor acha que, ao ele ter destacado a inteligência artificial como grande problema, ele ocultou, de certa forma, essas questões mais urgentes? Exatamente, ele está mais nesse sentido de valorizar, mas também de manifestar ou revelar os problemas que a inteligência artificial pode trazer, não é? E, de fato, é um caso sério, né? Porque depois toda essa, hoje, o acesso que a gente tem praticamente para tudo, não é, independente da idade, né? Porque um menino de 12 anos tem acesso, às vezes eu me assusto quando eu caço alguma coisa, também na inteligência artificial, que aparece coisa absurda, né? Já vi isso, né? Estou trabalhando também, de vez em quando eu procuro uma informação, né? Isso é muito, muito positivo, mas também tem informações que não são tão edificantes, diríamos.